Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles em caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada de muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Podem se assentar. Santo é o teu nome, graças eu te dou, eu te louvo e te glorifico. Obrigado, Senhor, por essa noite. Eu quero mais uma vez, meu Deus e meu Pai, colocar cada família aqui representada. Eu quero colocar os casais, os filhos, os pais. Eu quero colocar, meu Deus e meu Pai, a nossa vida nessa noite mais uma vez na palma das tuas mãos. Eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, pelas famílias, pelos casais. Eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, fale conosco através da tua palavra. Eu rendo graças a ti, meu Deus e meu Pai, pelos teus feitos, por tudo que já aconteceu aqui nessa noite. Rendemos graças a ti, te louvamos e bendizemos o teu santo nome, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. E eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Irmãos, foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração, e é muito bom nós deixarmos o Senhor fazer o que Ele quer e falar o que Ele quer falar nesse lugar, né? Que já falou muito através da missionária Ana. Graças a Deus, eu falei com ela hoje, ela não disse para mim que viria, porque senão eu ia passar a palavra para ela. Mas tem um Deus aqui nesse lugar, e a gente precisa deixar o Espírito trabalhar segundo o querer e a vontade dEle. E eu quero falar, que foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, a respeito de duas mulheres, a respeito de Marta e a respeito de Maria. E muitas das vezes a gente vê as pessoas julgando o comportamento de Marta. Mas o Espírito Santo, ele foi ministrando ao meu coração, porque nós vamos ver aqui duas situações. Nós vamos ver uma situação de uma mulher, né, que recebe Jesus e que serve a Jesus, e que está sendo uma excelente anfitriã, e nós vemos uma irmã que se assenta para ouvir aquilo que Jesus queria falar naquele momento. E o mais interessante dessa palavra, que nós vamos ver duas situações, e nós vamos ver o Senhor lidando com essas duas situações, para que a gente não ache que Marta estava errada, e nem Maria também. Até porque foi falado aqui que o Senhor não faz acepção de pessoa. A gente vai ver aqui uma situação de uma mulher que Jesus reconhece a forma que ela estava, cansada, afadigada. E muitas das vezes nós nos encontramos assim. E quando o Senhor estava ministrando ao meu coração, Marta podia ter feito como Maria, porque aqui está falando que ele vai para essa cidade, que ele vai para essa casa. Ele entra dentro daquela casa. Marta podia largar os afazeres dela e se assentar também. Com certeza, aquele senhor que estava ali, ele saberia em que situação cada uma estava. Mas foi necessário Marta permanecer a servir, para que Deus pudesse olhar para ela e reconhecer da forma que ela estava. E muitas das vezes nós precisamos entender que é esse Senhor que vai reconhecer como nós nos encontramos, porque na maioria das vezes nós estamos vivendo por conflitos, nós estamos ansiosos, nós estamos cansados, nós estamos sendo sugestionados, mas se alguém nos perguntar se nós estamos bem, nós vamos dizer que nós estamos bem. Nós não vamos, na maioria das vezes, nós não vamos expressar o que a gente está sentindo.
muitas das vezes escondermos os nossos sentimentos e as nossas emoções. E o interessante, irmãos, que essa palavra me fez lembrar, eu lembro que não tem muito tempo, por 2 vezes no culto, um culto de domingo, eu olhei para o meu esposo e eu consegui ver que ele não estava bem. E fiquei observando ele, e eu lembro que quando foi um dia da semana, que eu estava na área lá, cuidando da roupa, e ele foi para lá, e eu olhei para ele e eu perguntei para ele, o que está acontecendo contigo? E ele não soube explicar o que estava acontecendo. Ele estava sendo sugestionado, ele estava vivendo um conflito, ele estava vivendo as lutas deles espirituais. E aí, ele não soube dizer, mas eu falei, você não está bem. E eu creio que isso é espiritual. E aí a gente ficou conversando e eu precisei lembrar a ele, porque eu falei assim, se você não está bem ou se você está preocupado, eu quero que você me diga um motivo para que eu possa te ajudar. E aí ele não soube explicar. E eu comecei a lembrar para ele, eu falei, qual é a necessidade? O que está te preocupando? O que está te afligindo? E eu comecei a pontuar a maneira que a gente tem vivido, da forma que Deus tem nos abençoado, da forma que Deus tem cuidado. E aí eu fui vendo que aquele semblante foi caindo por terra. Eu fui vendo que aquilo era algo espiritual que estava oprimindo ele. Mas na maioria das vezes a gente vai perguntar, a pessoa vai dizer, não, eu não estou bem, não é nada, não é nada. Não. E fica difícil às vezes a gente dialogar. E aí a gente conversou e eu comecei a falar e a gente foi conversando, eu fui detectando, fui orando, fui repreendendo. Eu sei que quando ele saiu para trabalhar, ele já era uma outra pessoa, o semblante dele. Ele voltou do trabalho, ele já era uma outra pessoa, porque era o inimigo que estava oprimindo ele, entristecendo ele, bombardeando ele. E todos nós vivemos isso, e como é bom quando tem alguém que vai detectar isso, e como é bom quando a gente entende que a gente precisa de ajuda. Porque aqui a gente vê 2 situações. Marta não estava bem. De repente Maria pode ter perguntado, irmão, o que você tem? E ela pode ter falado, eu não tenho nada, eu estou bem. E continuou nos afazeres dela. Mas Jesus precisou olhar para ela e dizer para ela, Marta, você não está bem. Você está cansada. Você está afadigada. Você está aflita. Porque quando ela se incomoda da irmã estar sentada, que ela fala, mestre, não te incomoda que ela não me ajude? Aí Jesus olha para aquela mulher e vê que aquela mulher não estava bem. Mas ela podia estar sentada ali. Eu acredito que aquele Jesus iria detectar que ela não estava bem. Mas aí a gente vê que a posição dela estar ali como anfitriã servindo, fez com que a fala dela pudesse atrair a Jesus para que ele pudesse verbalizar, para que ela pudesse entender também que ela não estava bem. E quantas das vezes nós não estamos bem, na maioria das vezes nós nos afastamos, muitas das vezes nós fugirmos, muitas das vezes as pessoas nos procuram, porque o inimigo, ele não tem família, ele não tem amigos, e ele vai querer nos isolar. E ele vai querer com que a gente se esconda, e ele vai querer com que a gente fique vivendo os conflitos, os sugestionamentos, e achar que não tem ninguém que a gente possa conversar. Irmãos, como é bom quando você sabe que você não está bem, que você tem um amigo, porque a Bíblia diz que tem amigo mais chegado que irmãos, que você tem um irmão, que você tem um amigo que você possa ligar e falar, eu não estou bem, eu preciso conversar, porque às vezes, irmão, é só uma conversa. Eu saio muitas das vezes para conversar com pessoas e as pessoas falam, pastor, eu só queria conversar, eu só queria alguém que me ouvisse. Porque quando você sai para conversar, você vai sair para ouvir a pessoa, você não vai sair para julgar a pessoa, apontar a pessoa. Claro, você vai conversar, você vai ouvir e depois você vai ser direcionada por Deus para dar uma orientação para aquela pessoa. Mas você não pode ir para o encontro desse já achando que você vai colocar a pessoa na parede, porque muitas das vezes a pessoa já não está bem. Mas a pessoa precisa falar com alguém, porque aqui a gente vê Maria sentada, ouvindo o que Jesus estava falando, e a gente vê Marta ali servindo, mas ela não estava bem. E quantas das vezes, porque a gente pensa assim, eu já tenho Jesus. Irmão, Jesus ele vai usar pessoas para nos ajudar.
para estender a mão. Só que tem pessoas, às vezes, que acham que vai conseguir sozinho nós não vamos conseguir. É muito nobre quando a gente entende quando a gente não está bem, porque muitas das vezes o problema não é o outro, o problema não é o trabalho, o problema não é a faculdade, o problema muitas das vezes somos nós com nós mesmos. Mas aí a gente fica arrumando desculpas. Ah, é por causa de fulano, é por causa de ciclano, porque a gente não assume as nossas responsabilidades. A gente quer transferir para alguém. A gente quer culpar alguém. E a gente vê aqui nessa passagem, a gente vê duas situações. Mas a gente vê Marta também sendo reconhecida quando Jesus olha para ela e vê que mesmo ela ali sendo uma boa anfitriã, mesmo ela ali trabalhando, ele reconhece que ela está cansada. E como é bom quando nós reconhecemos que estamos cansados. Porque todo mundo se cansa. A gente é de carne e osso. A gente é humano. A gente tem sentimentos. A gente se entristece, a gente se abate. Tudo isso a gente vive. Mas aí a gente quer botar, muitas das vezes, uma blindagem como se nós fôssemos super crentes. E a gente, muitas das vezes, não tem coragem de falar para alguém que nós não estamos bem. Eu estou sendo sugestionada, eu estou sendo bombardeada, eu preciso de ajuda. Eu falo aqui na igreja, eu estou sempre à disposição. Eu converso com muitas pessoas aqui, porque aqui tem uma liderança, tem uma pastora. Eu falo, tem coisas que Deus me revela, mas Ele não me revela tudo. Tem situações que eu não vou adivinhar se você não vier buscar ajuda. E a gente precisa entender que nós temos um Deus, mas o Senhor também prepara, capacita pessoas para nos ajudar. Tem pessoas, às vezes, de outros lugares que vêm fazer gabinete comigo. Porque Deus, Ele vai trabalhando em nós e nós precisamos entender. Marta estava aqui numa posição de cansaço, de esgotamento. E o fato dela continuar servindo, o fato dela falar com Jesus, Jesus vê o que aquela mulher estava passando. E quantas das vezes a gente que é mãe, quantas das vezes quando meus filhos eram pequenos que chegava da escola, até grande agora, você bate o olho, você sabe que aconteceu alguma coisa. O que foi? Nada. O que foi? Eles não falam. Na maioria das vezes eles não falam. Mas a gente sabe que alguma coisa. Aí depois, fala no outro dia, ou então às vezes você fica sabendo. Mas você sabe porque a gente conhece. Não tem como não conhecer. Mas como é bom quando a gente entende que nós precisamos de ajuda. Marta, ela aqui precisava de ajuda. Ela precisava ouvir aquela palavra. Eu creio que essa palavra foi uma palavra libertadora para ela. Porque eu tenho certeza que Maria já tinha percebido que ela não estava bem. Mas aí ela, não, eu não estou. Eu estou ótima, estou trabalhando. Você não me ajuda nem assim às vezes que a gente fica. Não, eu estou bem, eu estou trabalhando. Quantas das vezes, irmãos, a gente busca um refúgio no trabalho? Tem pessoas, eu estava conversando com uma pessoa semana passada, graças a Deus que a gente busca um refúgio no trabalho. Tem gente que vai buscar refúgio em outras coisas. Mas só que a gente precisa entender, porque Marta, ela precisava ouvir de Jesus que ela não estava bem. E que a melhor parte Maria tinha escolhido que não seria tirada. E que ela precisava desacelerar. E tem momentos que nós precisamos desacelerar, irmãos. Tem momentos que a gente só quer trabalhar. Tem momentos que a gente só quer estar envolvido com a obra, com o reino. E muitas das vezes a gente vai adoecendo. Muitas das vezes a gente vai adoecendo a nossa casa. Muitas das vezes a gente vai adoecendo o nosso relacionamento. A gente precisa de equilíbrio. A gente precisa de equilíbrio. A Bíblia vai dizer que tudo que é em excesso não vem de Deus. Então eu preciso ter equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio para o meu trabalho. Eu preciso ter equilíbrio no meu ministério. Porque se nós não tivermos o equilíbrio, alguma coisa vai ficar para trás. Alguma coisa nós vamos perder se nós não tivermos o equilíbrio. A gente precisa entender quando eu tenho que parar, eu tenho que desacelerar, eu tenho que descansar, eu tenho que tirar férias, eu tenho que sair com a minha família, eu tenho que sair com o meu esposo, eu tenho que viajar com o meu esposo.
Tudo isso faz parte. O problema é que nós não sabemos, não temos o equilíbrio para saber a dosagem. Tem momento que eu preciso entender que eu tenho que parar. E a gente precisa entender que Deus não vai ficar cobrando. Porque às vezes você está cansado, você está vivendo uma guerra, você está vivendo uma luta, você está ali servindo o Senhor. Ai, mas aí o que vão pensar, o que vão achar, irmãos, no nome de Jesus? Eu sempre digo, porque muitas das vezes a gente vai começar a perder. E aí quando a gente for orar, o Senhor vai falar, mas eu não pedi isso de você. Você que precisa entender o seu limite. Porque muitas das vezes vai ter pessoas que não vão entender o seu limite, vai exigir, vai cobrar. Você que precisa saber, você que precisa ter um equilíbrio, você que precisa entender. Eu não quero perder nada. Pelo contrário, nós queremos avançar e conquistar. Então eu preciso ter o equilíbrio. Eu preciso saber quando eu não estiver bem. Eu preciso de ajuda. Marta precisava de ajuda. Marta estava cansada, ociosa, fadigada. E eu acredito, foi o que o Espírito Santo falou ao meu coração. Porque muitas das vezes tem muitas pessoas querendo nos ajudar. Mas esse evangelho individualista. Porque muitas das vezes nós somos individualistas. Né? Aí a gente vai orar, Deus vai falar, eu mandei socorro de várias maneiras. Eu preguei aqui no domingo de manhã a respeito de Raabe, a mudança, o salto que deu na vida daquela mulher. Eu preguei de uma mulher prostituta, uma mulher sacerdotisa prostituta, que ouve falar do Deus vivo de Israel. E tem a oportunidade de guardar os 2 espias. E o interessante é que mesmo ainda sendo uma prostituta, o Senhor falou ao meu coração o que a missionária estava falando. A gente sabe que na época as prostitutas elas tinham umas vestes diferenciadas. Se fossem homens religiosos, eles falariam, não, tem tantas outras mulheres que podem nos dar abrigo aqui, por que a gente vai se esconder na casa dessa prostituta? O que vão pensar? O que vão falar? Mas eles foram homens escolhidos, direcionados por Deus para chegar naquele lugar, naquela cidade de Jericó e entender aquilo que Deus iria fazer para que eles pudessem ter escape e livramento. Quando essa mulher leva eles, que esconde ele no telhado, que os guardas vão ali para buscar eles, que ela despista aqueles homens, ela ao invés de entrar para sua casa, ela sobe. Porque eram homens que estavam numa missão, mas que tiveram medo. Eu acredito que eles ficaram aflitos. Eles podiam ter sido pegos naquele lugar. E a gente sabe que seria a morte. Ela sobe para o telhado e ela começa a dizer para aqueles homens que ela já tinha ouvido falar do Deus deles. Quantas das vezes o Senhor não vai usar pessoas para nos lembrar da promessa que Deus nos fez, de quem Ele é, do que Ele tem sido, do que Ele já fez e do que Ele fará. A cidade de Jericó já está todo mundo sabe que o Deus de vocês já entregou Jericó na mão de vocês. O povo aqui já está todo mundo desmaiado, já sabe que é vitória. Já ouviu falar que o Deus de vocês abriu o mar vermelho? Aquela mulher, ela foi usada por Deus para fortalecer a fé daqueles homens. Irmão, Deus, ele faz o que ele quer, como ele quer. Ele diz que ele dá a quem ele quer. Porque ele é Deus, ele é soberano. O problema somos nós que limitamos o poder dele. A gente vê Maria aqui, Jesus fala, Maria escolheu a melhor parte, que ninguém vai tirar. Ninguém vai roubar. Muitas das vezes somos nós que abrimos mão dessa presença. E aí a gente vai arrumar culpados. A gente vai arrumar desculpa. Porque nós não assumimos a nossa responsabilidade. A gente vai transferir para outro. Porque aquilo que Deus tem nos dado independe da luta, da adversidade que eu possa estar vivenciando. Ninguém vai roubar. Porque a Bíblia vai dizer, cuide da tua coroa para que ninguém a roube. Quem tem que cuidar somos nós. A luta não pode roubar. A adversidade não pode roubar. As injúrias, as inverdades, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente passa, não pode roubar. Muitas das vezes somos nós que entregamos, porque vem um cansaço. Vem as preocupações, vem os bombardeios. E nós não entendemos que nós temos pessoas que o Senhor tem preparado para nos ajudar.
E a gente quer, muitas das vezes, entrar numa guerra sozinhos. Muitas das vezes nós queremos guerrear numa situação e nós não entendemos que nós podemos chamar a pessoa para nos ajudar. Mas aí nós não queremos. Porque a gente acha que não precisamos. E eu sempre digo, todos nós precisamos de alguém, irmãos. Você pode não estar precisando agora, mas um dia você vai precisar. Eu amo aquela palavra da viúva, quando o profeta fala, peça os vasos emprestados. Irmão, se essa mulher não tivesse relacionamento, como que ela ia viver o milagre dela? Ela não ia viver. Você imagine, você mora num lugar que é liberado uma palavra para você pedir vasos emprestados, não poucos, e você não tem ninguém. E tem tanta gente sozinha, porque fez escolhas, porque quis. Achou que era autossuficiente, que nós não somos. E aquela mulher viveu o milagre, e o credor não levou o filho, e ela pagou a dívida dela, porque tinha um homem que ainda que ele partiu, ainda que ele morreu, deixou bênção para a casa dele. Deixou bênção para aquela mulher. A gente vê Jesus entrando numa casa que tinha uma necessidade, porque tinha alguém que precisava dessa presença. Foi falado aqui, era necessário ele passar em Samaria. Tem situações que é necessário com que a gente passe. Mas Deus não vai perder o controle da situação. Era necessário ele passar por aquele lugar, porque tinha alguém que precisava ouvir. Alguém que não iria julgar, que não iria apontar. Eu sempre digo, nós não podemos esquecer de onde o Senhor nos tirou. Todo mundo tem direito do plano da salvação. Agora, se vai querer, é outros 500. Mas tem direito de ouvir falar desse Senhor. Jesus vai para essa casa. Ele entra nessa casa. E ele vê que tem uma necessidade, porque tem alguém que não estava bem. E quantas das vezes, dentro do ambiente onde nós moramos, nós reconhecemos que tem alguém, um filho, um marido, uma esposa que não está bem. O que a gente pode fazer? E muitas das vezes é difícil, porque a gente quer até fazer, mas aí a gente não tem abertura. Mas a gente pode orar, a gente não vai desistir. Mas na maioria das vezes a gente não sabe lidar com os problemas. Aí a gente lembra de Abigail. Tem que ter domínio, irmãos. Gálatas 5:22, fruto do Espírito Santo. Porque quando a gente vai recebendo esses frutos, a gente vai saber lidar com os momentos difíceis da nossa vida. A gente vai ter domínio nas situações. A gente vai saber o momento que a gente vai ter que falar e o momento que a gente vai ter que se calar. E na maioria das vezes o Senhor quer que a gente se cale, não quer que a gente fale nada. Porque é Ele que vai nos justificar. Dentro dessa casa havia um problema. Eu preciso saber se dentro da minha casa espiritual há problemas. Eu preciso reconhecer o problema que está na casa onde eu habito. Eu, como serva de Deus, eu preciso reconhecer. Aí eu tenho que fazer como Neemias fez. Faz a ronda dentro da sua casa. E começa a discernir o que está acontecendo. E entra em oração. Se não está tendo abertura, vai para o joelho, vai orar. Uma hora a abertura vai vir. E aí vai ter um diálogo, vai ter uma conversa. E é muito bom. Irmãos, em nome de Jesus, reconheça se você precisa de ajuda. E peça essa ajuda. Não é vergonha. O problema é que a gente sempre acha que nós estamos nos humilhando. Mas a Bíblia diz que a gente louvou aqui que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça, que nos constrange. Não diz mais a respeito a nós. Está falando de uma família, está falando de 2 irmãs, está falando de uma casa, está falando de um lugar onde Ele entrou. E aonde Ele entra, Ele resolve problemas. Mas Ele não pode também só estar na vida da gente para resolver os nossos problemas, não. Porque muitas das vezes são problemas que nós procuramos. Mas graças a Deus Ele é misericordioso. Ele nos perdoa. Ele resolve os nossos problemas. Mas a gente precisa estar servindo a Ele pelo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode fazer. Porque Ele tem feito muitas coisas na nossa vida. E Ele entra dentro dessa casa, Ele reconhece mesmo Marta fazendo os afazeres domésticos. Ele reconhece que ela necessitava daquela palavra. Porque muitas das vezes a gente escuta, santo de casa não faz milagre.
Não preciso de casa fazer, não. Os de fora alguém vai falar. E a gente precisa estar atento. E ele libera aquela palavra. E ele mostra que Maria escolheu a melhor parte. O que ele está falando? Marta, desacelere. Aquieta o teu coração. Confia. Descansa um pouco. Para. Irmão, tem momento que a gente tem que parar. Tem que parar, irmão. Senão Deus vai nos parar. Porque muitas vezes, eu não posso. Eu não estou com tempo. Eu não tenho tempo. Vai esperar o quê? Deus nos parar? Para a gente ter tempo? Para a gente fazer o que Ele quer? Para a gente ouvir o que Ele está falando? Então, a gente precisa de equilíbrio. E Deus traz cura para essa casa. O nosso Deus, Ele é um Deus de cura. Ele é um Deus que cura o corpo, a alma e o espírito. Ele é um Deus que Ele entra para habitar, para fazer morada, para descobrir quais são as nossas necessidades, o que precisa ser arrancado, o que precisa ser tirado e o que precisa ser colocado em cada um de nós. O bom é quando a gente entende e deixa esse Espírito Santo trabalhar segundo a vontade dEle e o querer dEle, porque a Bíblia diz que a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. E eu não sei de que maneira você está vivendo. Eu não sei se você está na fase de desacelerar. Eu não sei se você está na fase de tirar umas férias, porque todo mundo precisa. Só que tem gente que acha que não precisa. Falta de equilíbrio. O Espírito Santo é poderoso para nos dar equilíbrio. O Espírito Santo é poderoso para que a gente reconheça quando a gente precisar de ajuda. O Espírito Santo é poderoso para ministrar, para você ser sensível e reconhecer que tem um Senhor que nos ama, irmãos. Tem um Senhor, eu sempre digo aqui que é o que Ele ministra ao meu coração. Tem situações que Deus não quer que a gente viva, que a gente passe mais. Mas enquanto teimarmos, vamos continuar quebrando a cara. Foi falado aqui através da missionária. O Senhor estava confirmando essa palavra. Uma mulher que era humilhada. Uma mulher que era constrangida com a situação que ela vivia. Uma mulher sofrida, ferida, cheia de dores. E o Senhor, Ele entra para botar um basta, irmãos. O Senhor entrou na vida daquela mulher para mostrar para ela que Ele a conhecia. Quem é que nos conhece, irmãos? Quem é que sabe quem nós somos? Quem é que sabe das nossas necessidades? Quem é, quando Ele olha para Maria, que para Marta, Ele reconhece que Marta não estava bem. Que o Senhor possa sempre reconhecer que nós não estamos bem e nós também possamos reconhecer quando nós não estivermos bem. E entendermos que não tem nada a ver com o outro. Que tem a ver com cada um de nós mesmos. Que muitas das vezes são as nossas guerras espirituais, os nossos conflitos, aquela angústia, aquela insatisfação. Porque às vezes você olha e você fala assim, por que tanta insatisfação? Tem tanta gente vivendo lutas e adversidade, coisas piores. E na maioria das vezes Deus tem nos agraciado com tantas coisas. Mas é uma insatisfação. E a gente precisa detectar essas guerras espirituais para que a gente seja grato e reconhecer o que Deus tem feito por cada um de nós. Ele fala para Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, que ninguém vai roubar, ninguém vai tirar dela. Escolha essa parte também de você parar, de você confiar, de você crer. Sou eu que estou aqui, que resolvo, que posso, que reconheço. E é isso que o Senhor está falando nessa noite. Dependa desse Senhor. Mas entenda também que Ele vai ter que usar pessoas para nos ajudar. Que Ele vai mandar socorro, que Ele vai abrir portas, que Ele vai falar ao nosso coração. Reconheça quando você estiver precisando de ajuda. Não se isole, não se afaste, não fuja do problema, porque não vai adiantar. Que o problema ele vai nos acompanhar. Muitas das vezes não é o ambiente, muitas das vezes não é o lugar. E nós precisamos entender quando é algo que é com cada um de nós. Aí o que a gente pode fazer? Colocar isso diante de Deus. Senhor, o problema é comigo. Sou eu comigo mesmo. O que eu posso fazer? E entre em oração, irmãos. Ele é fiel.
Ele nos ama. Ele tem o melhor para cada um de nós. Não abra mão desse Senhor, não abra mão da tua família, não abra mão dos teus filhos, não abra mão dos teus sonhos, não abra mão. Lutas todo mundo vive, adversidade todo mundo vive, dias maus vai chegar na casa de todo mundo. O importante é da maneira que nós vamos receber os dias maus. Não estou falando que a gente vai fazer festa não, porque cada um sabe o que está vivendo. Nós não vamos romantizar quando vier a adversidade não, mas nós temos reserva. Eu quero crer que cada um que tem estado aqui tem reserva para quando vier os dias maus. Ter equilíbrio para lidar com a situação. Ter equilíbrio para continuar servindo, louvando ao Senhor. Porque o Espírito Santo ele é poderoso para trazer o equilíbrio. A gente vê o Senhor mostrando dentro dessa casa uma provisão e um socorro. A necessidade dessa casa era uma irmã que não estava bem. Uma irmã que precisava desacelerar. Uma irmã que não conseguiu, eu acredito, conjecturando, não ouviu a sua irmã. Não quis desabafar com a sua irmã. Mas o fato do amor de Jesus por aquela família, por aquela casa, ele entra naquela casa e reconhece que tem alguém que tem uma necessidade. Porque muitas das vezes esse cansaço, essa fadiga, vai trazer um desânimo, vai trazer uma tristeza, vai trazer uma depressão, vai trazer um transtorno de ansiedade. Porque o que mais a gente ouve, crise de ansiedade. Agora já não é mais muito depressão, não é crise. E a gente sabe, porque quem vê alguém numa crise de ansiedade não é brincadeira. Tem que ir para o hospital, tem que ser medicado. E o que mais a gente vê, escuta, é o que está acontecendo. Parece que só vai mudando de nomes. Pessoas adoecendo emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Porque a gente acha que o crente não vai ficar doente, o crente não vai passar por adversidade, o crente não vai passar por luta. Irmãos, em nome de Jesus, no mundo tereis aflição. Que nessa noite eu não sei qual é a sua necessidade, mas se você entende que você está cansado, se você entende que você está sendo bombardeado, se você entende que você está sendo sugestionado, busque ajuda, porque foi isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E eu digo que muitas das vezes você só precisa de alguém para você falar, alguém que te ouça. Alguém que não vai te criticar, alguém que não vai te julgar. Claro, a gente vai ter que falar aquilo de acordo com a palavra. Porque muitas das vezes tem pessoas que vai querer chutar o cachorro que já está morto. Irmão, tem gente que não tem chamado, tem gente que não tem habilidade. Se você não tem chamado, não tem habilidade, passa para o outro. Se você não pode ajudar, também não atrapalhe. O problema é que muitas das vezes nós não temos chamado, nós não temos habilidade, a gente quer entrar num assunto que a gente não vai ter condições de ajudar a pessoa. Mas Deus sempre vai mandar um socorro. Irmãos, em nome de Jesus, seja humilde para receber o socorro de Deus.